aí galera, beleza? Aqui quem vos fala é Lucas do Centro Nerd. Toda terça e sexta teremos aulas aqui, tá bom? Hoje a aula será de número 4 sobre funções. E agradeço se inscreverem no canal, ativa o sininho para receber as notificações, comenta, curta e compartilhe. Agora vamos para a aula, tá bom? Hoje a nossa aula, como já disse, vai ser sobre funções. E hoje eu vou deixar um grande abraço aqui para o meu amigo Kio, que foi quem me disponibilizou esses dois scripts aqui de NPC, tanto de Elemental e de Fantasy. E vocês podem estar se perguntando, pô, por que eu estou falando sobre eles? Porque eles têm uma coisa aqui dentro, que é sobre função, tá bom? Que eles têm uma função chamada Transform to Human. E essa função, ela funcionava do seguinte, na hora que eu clicava aqui, o personagem desabilitava esse item e já se transformava em humano. Só que é uma coisa seguinte, eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que ele ainda fosse Dark Elf e que ele não conseguisse tirar isso aqui. Então, eu ajustei na verdade, né, que já tinha uma função, não precisava deletar e criar uma do zero. Eu ajustei a função para que ela fizesse isso que eu queria. Ou seja, na hora que eu clico, ele desequipa e equipa novamente o item, né, para dizer que ele não pode tirar. E aí fala, você não pode desequipar este item, por favor, fale com o NPC para desequipar. Aí você vem aqui, fala com o NPC para voltar para ser humano, e aí ele desequipa. Então, fica aqui meu abraço para o Kio, do Ratena Brasil, que foi ele que me ajudou muitas vezes quando eu estava começando com isso aqui. Então, vamos para a questão mesmo, vamos programar, né? Mas antes de programar, a gente tem que falar uma coisa sobre HID e GID, tá bom? Que é uma coisa que a galera passa desapercebido, que o pessoal não lembra e que é uma coisa muito, muito importante, tá bom? O HID é o seguinte, quando eu tenho um player, tá? Um char, no caso, né? Um character, sei lá, tanto faz, um player, um boneco, tá bom? E ele clica num script, no caso seria um NPC e tal, ele vai ter uma coisa chamada ID, certo? Ou seja, que esse ID vai ser o nosso HID. O que esse HID faz? Ele anexa esse char ao script, no caso NPC, né? Ao script do qual ele foi usado. Aí você fala, pô, eu vou precisar utilizar isso em NPC? Não. Nem NPC e nem item, tá bom? Que é o que a gente vai... essa primeira aula eu vou falar sobre funções de NPCs. E a segunda aula sobre funções básicas eu vou falar sobre funções em itens, tá bom? Que é o da próxima aula, terça-feira. Só que quando você... Mas voltando agora para os HIDs, né? Só que quando você vai fazer um script baseado em tempo de ativação... ou então alguma coisa mais específica, por exemplo, vamos dizer que tipo assim, eu quero criar uma instância, que essa instância seja de um char específico. E quando outra pessoa, outro player aparecer, eu quero que crie uma outra instância com esse mesmo mapa, só que ele vai pertencer de um outro char específico, por exemplo, como se fosse não sei se vocês já ouviram falar sobre o Albion, é um jogo bem novo até, que ele faz isso, tipo, quando você tem a sua ilha, tá? Ele seta a ilha pro player, tá? E o player vai estar ligado somente àquela ilha. E se você tiver outro player, você vai ter uma ilha 2, tá? Com as mesmas características da ilha 1, porém vai ser ligado ao player 2. E essa ilha 2 vai ter características que o player 2 fez nessa ilha, e a ilha 1 vai ter características do que o player 1 fez. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês vão poder fazer isso aqui também com Ragnarok, só que isso é uma coisa muito, muito avançada, e eu não vou estar mostrando isso aqui para vocês agora, até porque aqui é a questão de scripts básicos, tá bom? Eu vou mostrar formas de como você fazer isso nos scripts avançados, tá bom? Que vai ficar um pouco mais lá pra frente. Porém, o que eu quero dizer é que isso que eu tô falando aqui é possível sim, você tipo criar algo tipo Albion, tá bom? Só que requer muito, muito trabalho, mas dá. Então, isso é o HID, é quando você pega o seu char e anexa ele a um script, tá bom? A um script que ele vai fazer algum tipo de coisa, tá? E temos duas funções no qual a gente pode utilizar, que é o attach read e o add read, tá bom? Que é o que a gente faz para anexar o read de um player para algum script, alguma coisa, ou adicionar um read, certo? Quando você for criar um script, provavelmente você vai adicionar um read.
Mas eu vou evitar falar muito disso, porque senão eu vou acabar entrando em algo que não está na hora da gente falar, tá? Agora vamos continuar. E o GID? O GID se chama Game ID, tá bom? A gente utiliza esse GID para... Desculpa, esse GID é obtido através de mob spawn, tá bom? São aqueles comandos de controles de multidões de mobs, entendeu? Que é alguma coisa que está ligado ao game em si. Ou seja, mapas, map flag, mobs, XP de mob, o que mais? ID de conta de personagem, lembrando que não é o personagem em si, é o ID que contém os personagens, tá bom? Isso faz parte do game e não do HID. E quando você também utiliza o botão direito do mouse em um mob, isso também é um GID, tá ligado? Isso também é um Game ID, que é o que você pega informações do mob ao clicar nesse mob com o botão direito. Você pode criar um script para isso. Então tudo isso tem o GID. Para mais informações sobre GID, eu recomendo vocês irem lá no Ratena, na parte de documentação. Ratena é GitHub do Ratena, Doc Script Commands, tá bom? Eu sempre deixo nos meus vídeos lá em mostrar mais. Vocês clicam lá, tem lá o linkzinho do GitHub e vocês podem dar uma olhada. É bom vocês, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais de GID, né, no caso, vocês dão uma olhada em getPatchInfo, tá bom? Lá nesse Script Documents que tem várias coisas sobre isso. Tem também getMercyInfo, getHomeinfo, que é de homúnculos, getElementInfo, que é de elementos. Então, tem todos esses aí, tá bom? E já sabendo disso, que você já sabe que isso aqui existe e que várias coisas dos quais a gente até sonha hoje, que alguns jogos fazem, que a gente pode ser que possa fazer também, são possíveis. Vamos para as funções, tá bom? As funções básicas, como eu disse hoje, nessa primeira aula vai ser em cima de NPCs. Deixa eu tirar isso aqui, que a gente vai fazer em cima desse NPC aqui, que é o NPC de menu, tá bom? Que a gente vai mexer aqui dentro, tá bom? Lembrando que esse menu aqui foi feito na aula passada. Se vocês quiserem dar uma olhada na última aula que foi sobre menus, só olhar a aula 3, tá? Vamos voltar às funções. Para a gente fazer uma função, a gente cria, né, na pasta que você quiser. No caso, a gente está criando aqui na pasta curso. E a gente tem que declarar isso lá no script customs, tá? Eu declarei ele aqui, npc custom, cursos functions.txt. Tá declarado aqui. Então, a gente vai voltar para a questão de functions, que ela tem que ser sempre declarada, e vamos fazer a nossa função. Existem dois tipos de funções, tá bom? As funções com argumentação e as funções sem argumentação. A gente vai fazer a primeira função com argumentação e depois eu vou explicar a função sem argumentação para vocês, tá bom? Vamos lá. A function, a gente quando a gente vai fazer uma function, né? A gente faz function, e a gente aperta, em vez de espaço, tab, aperta tab, escreve script, tab novamente, o nome da function, vamos botar function sem args, tab de novo, abre chaves e começa a escrever aqui dentro. A gente vai colocar, eu vou colocar aqui um disp button, tá? Só para vocês verem. E eu vou escrever aqui no disp button, eu sou um script sem argumentação. Tá bom? E sempre lembrando de sempre fazer o return. Por quê? Porque quando a gente bota o return, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou fazer essa chamada nessa função e isso aqui vai ser retornado para o meu script, no caso o meu NPC que vai falar sobre isso, tá bom? Então a gente vai botar aqui no caso 3, tá? Eu vou dar um espaço aqui. Pronto. E aí a gente vai chamar a função aqui dentro. A gente chama a função assim, callfunc, abre parêntese, aspas duplas e chama sem args. Eu acho que eu botei sem args, né? Sem args. Aqui dentro e ponto e vírgula, vamos fazer o teste. Fazendo
recarregando os scripts. E aqui a gente vem aqui ensinando menus, tá? GM, a opção do GM, ele já passou aqui embaixo. Ó. Eu sou um script sem argumentação. Aí, pô, ô Lucas, eu posso pedir para que ele chame isso no próprio NPC? Pode. Tira disp button, bota mass. E aí ele vai chamar no próprio NPC. Tá carregando aqui. Chamando no próprio NPC, ó, eu sou um script sem argumentação. Então, ou seja, aqui vocês já entenderam que é assim o script sem argumentação. Agora eu vou fazer um script, uma function com argumentação. Function script com args. Bota sempre o return, né, para não esquecer. E é o seguinte, quando eu boto uma argumentação, né, no caso é uma variável, tá? Essa argumentação, lembre-se que é uma variável. Eu vou ter que setar essa variável dentro daqui desse NPC. Aí você pode perguntar, pô Lucas, se a gente vai setar uma variável global, você pode setar uma variável global, porém se for coisas simples, tipo assim, que não requer que a coisa fique guardada globalmente, você pode utilizar uma variável não global, você pode utilizar, eu indico você utilizar uma variável temporal. Utilize uma variável temporal se for o caso do próprio NPC, se for uma variável de NPC, se for uma variável de char, utilize as variáveis de char, que é o que eu indico, tá bom? Então, e como é que funciona? Na hora que eu coloco uma função com argumentação, né, que é com variáveis, eu vou ter essas variáveis que vão ser declaradas lá fora, aqui dentro desse getArg, né, que a gente chama getArg para setar o argumento, para receber a argumentação, né, ele vai dizer quais são as documentações, e isso aqui é colocado dentro de tuplas, tá bom? Na posição 0, eu vou ter a primeira argumentação que eu vou ter passado. Posição 1, se eu tiver passado duas variáveis, né? A variável fica na primeira posição. Na segunda posição fica a segunda variável, tá bom? Se eu tiver n variáveis, você vai setar o número da variável aqui. Então, ou seja, vamos botar na variável 0, certo? Que é o que a gente vai receber o argumento aqui. Tá bom? Eu vou escrever aqui que ele sete isso, getArg, tá bom? E aí eu vou setar essa variável lá dentro. Vamos fazer uma variável aqui temporal de NPC, tá? Essa variável vai se chamar variável NPC mesmo. Eu vou fazer um string dela para ficar mais simples. Eu vou escrever aqui: eu sou uma variável. Pronto. E eu vou também criar uma outra inteira, tá? Int npc int igual a 10, tá bom? Para vocês verem como é que funciona. Aí, quando eu vou chamar lá na função, eu vou chamar a função com args, certo? E aí eu passo a primeira variável que vai estar lá dentro, tá bom? Que é o ponto arroba npc variável, a variável 1, e o ponto arroba npc int, que é a nossa variável 2, tá bom? E aqui eu posso setar mass getArg1 e mass getArg2. Lembrando que sempre um começa com 0, o 2 é a próxima inteira depois do 0, que é 1. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá ver se deu certo. Gmenu. Pronto, galera, eu voltei. Eu dei um cortezinho aqui. O problema foi porque eu dei um espaço aqui, não é espaço, é tab. Então tenham cuidado quando vocês forem fazer essas questões, tá bom? Então vamos lá, voltando. Vou botar a outra variável aqui. npc int, tá? E aí eu vou botar mass getArg1. Vamos ver se vai funcionar agora. De novo, né? A gente dá um ajuste aqui.
Ó, eu sou uma variável e veio o valor 10. Então, ou seja, tudo que você for fazer aqui, você pode estar declarando aqui, tá bom? No NPC, ou uma variável, desculpa, e tá jogando dentro dessa call function e tá fazendo modificações. Ah, eu posso receber aqui, eu posso jogar aqui direto o, o get share ID? Pode, você pode jogar direto o get share ID. Lembrando que aqui você vai ter que sempre estar puxando. E o bom de estar trabalhando com C++ é que você não precisa estar declarando esses essas variáveis aqui dentro, tá? Você pode estar chamando elas como getArg mesmo, ou então, se você não quiser se perder, você pode estar setando algum tipo de uma variável aqui, temporal, para estar fazendo essa simulação. Mas creio eu que não é necessário, a não ser que você esteja trabalhando com 10 variáveis assim de argumentação, né? Desculpa, variável de argumentação não, variáveis. Você está trabalhando com 10 variáveis que você esteja puxando ela aqui dentro da sua call function. E aí para não ficar tão complicado para se trabalhar, você faz isso que eu tô te falando, né? Então, guys, é isso que eu tinha hoje que falar. Eu não vou me delongar muito. Nós já estamos chegando aqui a pelo menos uns 15, entre 15 a 16 minutos. Eu vou fazer uns cortes, é por isso que vai dar mais ou menos isso aí, tá bom? E outra coisa que vocês vão ver muito é que dentro de NPCs podem ter funções aqui dentro, tá? Essas funções, se vocês quiserem fazer nos seus próprios NPCs, vocês têm que setar aqui embaixo, tá? Depois que vocês fecham o script do NPC, vocês setam ela aqui embaixo, como do jeito que a gente aprendeu ali. Function, aí um tab script, tab nome da função, tab, abre chaves e aí começa a digitar aqui dentro, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Agradeço, tá bom? Agradeço muito vocês aí. Até a próxima terça. Um abraço e tamo junto. Valeu, falou.